Fala, gente! Estamos de volta. Foi só uma pegadinha do malandro. Tivemos um problema técnico, mas já estamos de volta para vocês, né? 12 mais 1. É os 12 mais 1 esse número. Foi o Klaus abriu a boca ali de 12 mais 1, deu azar, despencou tudo o troço. Mas, gente, estamos de volta com o apoio, tu sabe de quem, né? De Mel Personalizados, na Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. E Galeto Itapema, ali na Avenida Thomas Edison 2250. Então, eu vou te passar 2 WhatsApps agora e tu anota, não esquece, ó. O primeiro, de Mel Personalizados, 5135667688. Lá tu encontra tudo que tu imaginar de personalizados para tua empresa, para ti, para tua família, para dar de presente, lembrança de aniversário. Agora chegando campanha política, ó, meus amigos que vão concorrer, vocês têm a obrigação de chamar o Diego, conversar com ele, eu tenho certeza que vocês vão fechar com ele, porque lá é a qualidade e o valor é muito bom, tá? Então anota esse número que eu te falei, 35667688. Chama o Diego lá e eu tenho certeza que vai fechar todas lá com ele. E se bateu aquela fome, chama o Galeto Itapema, na Avenida Thomas Edison 2250, no bairro Charlau, em São Leopoldo. E o fone é o 519-8911-3384. Pede lá, tu vai ter um frango frito da hora, vai ter um frango assado também, que eu tenho certeza que vai ser filé, tu não vai passar fome, tu vai comer super bem e logo tu já vai pedir de novo, porque eu tenho certeza que lá é de qualidade de negócio. Gente, vamos voltar da onde a gente parou. O Leonardo e a Letícia, a gente estava conversando na parte que o Leonardo é mão de vaca, não comprou um bombom para botar na mesa dela e ganhou a namorada nas costas do velho, coitado. Vamos de volta para essa parte aí, Léo. Vamos deixar a Letícia seguir aí, que eu falei demais, caiu a live aí, então Letícia segue a conversa aí. Tá certo, vamos falar um pouquinho então da nossa trajetória aqui como casal. Creio que a gente tem muito a dizer porque a gente trabalhou junto, né? Muitos anos. Quantos anos nós trabalhamos juntos, Leonardo? Tu quer dizer no Curtume, né? Juntos, enfim, a depois, vida toda. né? A vida inteira nós trabalhamos juntos. Só agora que eu estou como conselheira e ele como diretor da Fundação de Proteção Especial que a gente está separado, mas estamos no mesmo ramo, né? Sim. Que às vezes as pessoas me perguntam, que ficam curiosas para saber, vocês dois trabalham com adolescentes? Sim, nós dois trabalhamos com adolescente, com crianças, né? Na proteção de criança e adolescente, né? E é muito curioso porque a gente foi nesse ramo sem, assim... nós somos conduzidos para esse ramo. Eu sou professora, sou pedagoga, o Leonardo também professor. Também caímos junto nessa, né, Leonardo? A Letícia, ela fala de nós trabalhar junto, é porque depois desse episódio do bombom, que nós conhecemos e tudo mais, a Letícia, ela sempre trabalhou com artesanato, né? E daí ela foi trabalhar em casa com artesanato, eu continuei trabalhando nessa empresa que eu estava, né? E aí depois a Letícia fez parte de uma cooperativa de artesanato de Porto Alegre, que tinha a marca Mão Gaúcha, e a gente produzia artefatos de couro, pastas, estojos, enfim. E aí a Letícia, que era artesã, mas a gente acabou montando uma estrutura e a gente começou a trabalhar juntos, né? E tu sabe que é interessante isso, que é uma situação que eu sempre tinha na minha mente, de trabalhar junto ali com a Letícia em casa, para nós poder cuidar dos filhos em casa. Sim. Na época nós tínhamos o Lucas já, né? A Laura ali já era bebezinha, eu acho, nesse período aí que nós começamos. Sim. E eu sempre, a preocupação, né? E na verdade é uma preocupação hoje, até se nós falar de São Leopoldo, né? Os pais têm que ter uma creche, um local para deixar a criança, para poder ir trabalhar. Então eu sempre pensei em montar uma estrutura, vamos trabalhar alguma coisa nossa, que as crianças fiquem com nós. Então, essa sempre foi a ideia. Depois nós ficamos anos trabalhando com essa cooperativa, né? Começou como um hobby, né? Começou como um hobby, só que a Coparigues me convidou para fazer parte do Mão Gaúcha, né? E eu topei, então virou assim uma marca minha ali depois de artefatos de couro, com pastas e até tapete, um montinho de tudo, tinha até uma almofada de couro, né? Então foi aquilo que cresceu muito, sabe? Sim. Só que chegou num ponto que esgotou, assim, as vendas na época do couro, do calçado, que deu aquela queda. Deu uma queda, né? Deu a queda, né? Então, assim, muitas empresas fecharam de couro. Os curtumes estavam fechando, a gente não tinha nem matéria-prima para continuar, né? Hoje é difícil tu achar um curtume na nossa região, que foi uma região muito rica, né? Em curtumes. Hoje é difícil tu achar, né? Aqui em São Leopoldo tem o Fuga, né? Que é um curtume que
também foi muito atingido aí pela enchente, né? E na época Mas isso tudo que nós estamos falando é em Campo Bom ainda, tá? Nós ainda estamos em Campo Bom ali, né? Região de Campo Bom. É. Nós trabalhávamos numa cooperativa com 500 integrantes ali, tinha? Tinha, com certeza. Mais de 500, né? Mas nós era da área do couro, eles tinham outros setores, né, a cooperativa, né? Eu era do Conselho Fiscal, né, na cooperativa, Sim. então eu estava muito atuante Sim. ali em Porto Alegre, né? E depois a gente foi pro ramo de estudar. Na verdade, nessa professor, época né? ali, daí como começou o couro a dar uma crise lá em Campo Bom, eu voltei a dar aula de informática, daí porque eu era da área, comecei a dar aula de informática em Novo Hamburgo, e nessa época eu fazia faculdade de educação física, né? Dá para até notar pelo meu porte físico, que eu participava de todas as atividades físicas, né? E também nesse período eu fiquei um tempo estagiando, eu fui técnico do juvenil do Novo Hamburgo, né? Eu fiquei um tempo ali trabalhando, só que a coisa não estava andando tão bem. Uhum. E aí eu e a Letícia fizemos um desafio, compramos um restaurante no Novo Hamburgo. E daí eu e a Letícia fomos trabalhar com o restaurante. E é interessante que nós nunca trabalhávamos nesse ramo, né? E daí chegamos lá, compramos um restaurante e a pessoa que nos vendeu, ela disse, eu fico de cozinheiro um tempo. Eu disse, que bom, daí nós já vamos aprender ali, né? E daí nós tratamos de ela ficar 3 meses de cozinheira lá, né? E daí ela ficava preocupada, né? Tá, e depois de 3 meses, quem é que vai ficar? Eu disse, não te preocupa. E a gente foi indo, quando terminou os 3 meses, tá, e agora? Eu disse, agora eu vou cozinhar. Porque é aquela situação, né? Tu compra uma empresa, uma coisa, tu não tem como fugir depois. Sim. De repente a gente até se olhava e pensa assim, será que a gente é capaz, né? Porque era um desafio. Acho que na vida do ser humano, assim, o ser humano que não se desafia também, ele fica acomodado, né? Sim, E exatamente. eu e o Leonardo, a gente sempre se desafiou pra tudo. Não, na verdade, o primeiro dia do restaurante, eu tinha R$25 no caixa. Era tudo que eu tinha. Bah. E o restaurante. Do restaurante. E aí eu comecei a cozinhar depois desses 3 meses. A Letícia cuidava da salada, sobremesa, eu fazia a comida, fazia os grelhados. Tinha uma funcionária só. E também nessa mesmo pensamento de ficar com os filhos. Sim. Então nós estávamos juntos ali. O Lucas aí, que já está com 31, ele ajudou muito no restaurante também. A Laura era pequenininha ainda, né? Então ali nós começamos o restaurante. Nesse inteirinho nós conhecemos o pastor Otávio Silveira, não sei se vocês conhecem, né? Ele era nosso cliente lá. E era interessante que naquele período ali que nós estávamos no restaurante, eu fiquei muito enfermo, né, Letícia? Fiquei no hospital um tempo ali. E aí me deu aquela vontade de voltar a buscar as coisas de Deus, buscar a espiritualidade e tudo mais. Eu, católico de casa, né? Eu disse, vamos voltar, e começamos a buscar igrejas. Fomos um tempo lá no Santuário das Mães, lá em Novo Hamburgo. Era bacana ir lá, porque tinha uma visão legal lá de tudo, né? E como nós tínhamos restaurante, nós íamos no sábado de tardinha lá, tomava um chimarrão, participava da missa, né, lá. Mas aquilo estava me inquietando, porque eu comecei a ler a Bíblia, né? E eu comecei na verdade, eu ouvia a Bíblia nos áudios do Cid Moreira. Sim. Então eu ouvi toda a Bíblia várias vezes. E nesse inteirinho eu conheci o pastor Otávio, lá, cliente do restaurante, que ele me pegou pregando para um cliente, e daí perguntou se eu era cristão, se eu era evangélico. Eu disse, não sou. Como é que eu vou para a igreja? Capaz, né? Bando de maluco ali, né? E aí ele sentou e o pastor Otávio disse assim, tá, mas tu falou de Jesus ali. Eu sentei e preguei pro pastor Otávio. Eu não sabia que ele era pastor. E aí nós se conhecemos, me convidou para um culto aqui em São Leopoldo, ali na Bento, ali, né? Vim pro culto, aceitamos Jesus ali. A Letícia já estava indo numa outra igreja evangélica, orando por mim. E daí nós se conhecemos ali, conhecemos a Cristo, né? Na Bento. E aí nós enlouquecemos, né? Temos que vir para São Leopoldo. E daí nós trouxemos o restaurante para São Leopoldo. Daí nós viemos para São Leopoldo, ali na João Neves da Fontoura. Ficamos 3 anos e meio, acho que ali. E muito trabalho, mas foi difícil a mudança. Foi um momento que nós passamos uma dificuldade, porque restaurante novo. Sim. E tudo mais. Numa cidade petista ainda, né? Tem que ser dito, né? Tivemos algumas dificuldades. Mas ali eu conheci a política. Ali eu recebi um convite do Cassiano, que deve estar na audiência aí, para, na época, nós ajudar um deputado chamado Jurandir Maciel. E ali eu comecei, eu tinha o Ronaldo Nogueira também, que era federal, e nós nos conhecemos ali. Mas eu comecei a ajudar, porque eu já tinha naquele período um pensamento que nós precisávamos de cristão na política.
E a igreja tinha que participar dessa fatia da sociedade, ter a representatividade. Então eu fiz aquilo ali mais para ajudar mesmo, não com nenhum interesse político de fato. Eu estava com o restaurante, tudo bem. Mas aquilo ali como é que eu vou dizer, né? É uma coisa que pega na veia e não tem, né? É o que a gente costuma dizer. A política é como se fosse um vício, né? Isso. Que a gente ainda não consegue largar mais. Grudou. E grudou e tu vai uma vez e quem tá próximo de ti automaticamente vai gostando também. Isso. E quando vê, tá todo mundo embolado. E aí foi uma sequência aquilo ali, né? Daí, depois dessa campanha, eu conheci uns irmãos que concorreram na Assembleia de Deus, ajudei o irmão da Assembleia de Deus. E assim nós fomos se construindo até que eu conheci o deputado Elisandro Sabino, que é com quem eu trabalho hoje, há 10 anos já, né, com ele, né? Um baita deputado. O deputado Elisandro Sabino, eu já estava com ele, mas a gente tem que conhecer as pessoas. A gente sabia que ele era cristão, o pai dele pastor, presidente de igreja, né? Mas nós temos que conhecer de fato as atitudes, né? E quando ele era vereador ainda, eu já estava trabalhando com ele, mas não direto, eu nunca trabalhei na Assembleia. Eu sempre tinha um cargo de trabalho fora. Nesse momento eu era gestor do Cine Municipal de Porto Alegre. Uhum. Atendia 500 pessoas todo dia. Era uma coisa louca, assim, né? Mas o Elisandro Sabino me ganhou, que na época teve o projeto lá em Porto Alegre, que era a questão de ideologia de gênero nas escolas. E o Elisandro Sabino fez um discurso lá que está nas redes sociais, aí, eloquente, parecia que estava pregando. E resultado disso, a votação ganhou muito apertada, mas durante 10 anos não se poderia mais falar deste tema em Porto Alegre, da ideologia do gênero, que inclusive deve estar estourando agora, vai vir à tona esse tema novamente. E ali ele realmente me ganhou. E ali, por isso que eu disse, Elisandro, agora eu vou continuar até o fim. Porque a gente sabe que na política, tu não consegue, tu tem que ter as parcerias, então tu não consegue 100% ter todas as situações sob controle, né? Mas ele sempre se posicionou nos valores cristãos, e sempre foi um defensor da nossa causa. Então eu comecei a trabalhar com o Elisandro Sabino nisso, né? Eu ainda estava no Cine, quando vem a questão do Conselho Tutelar. Isso que eu ia dizer, em que parte ia perguntar para vocês em que parte que entrou esse amor, esse cuidado com os adolescentes, as crianças na vida do casal. Isso já começou até pela igreja, né? Nós começamos na igreja do Departamento da Família, nós ministrávamos o Casados para Sempre, o Pai para Toda a Vida, e ali já se começou, na verdade, o cuidado com pessoas, né? Que eu acho que é isso que Cristo nos ensina, né? E eu estando no Cine também, trabalhando com pessoas, ajudando vidas, vem a questão aqui em São Leopoldo do Conselho Tutelar. A Letícia já estava formada em pedagogia, né? Que já como professora, né? E ela achou interessante o desafio. E eu vou passar para a Letícia falar essa parte, mas o que eu posso dizer da Letícia nesse sentido é que ela teve interesse por ser conselheira tutelar, não ser uma política ou coisa assim, eu quero ser vereadora, prefeita, vice-prefeita. Não, eu quero cuidar de crianças. E daí eu disse, Letícia, é um trabalho bem difícil. É um trabalho que suga a gente, né? Porque imagina as situações que a Letícia como conselheira vê, né? Então ela disse, vamos encarar. E ela foi. Quando eu lancei o desafio, Leonardo primeiramente disse, não quero isso pra ti. Não queria. Não queria mesmo. Isso é perigoso dizer, porque desconhece também, né? Verdade. Mas ele disse assim, não. E não deixa de ser, né? Eu acho que deve ter uma parte que deve ser bem tensa de tu entrar em certos lugares pra... É aquilo, né? Eu creio que seja uma vocação isso, um dom de Deus. A primeira campanha eu não queria que ela fosse. O Conselho Tutelar, primeiramente, ele envolve tu estudar, né? O ECA, a legislação, a lei do Condedica e a lei municipal. Então, eu agora posso dizer que eu já estou na segunda gestão, mas eu fiz 2 provas já, né? E essas 2 provas deu em torno de 996 páginas para estudo, né? Nossa. Então eu digo para você que quer ser conselheiro tutelar, vai estudar, porque a prova não é fácil. A prova ela demanda uma manhã inteira, porque ela é que nem prova de concurso público. Não é só então, vocação. Assim, não adianta tu, eu quero ser conselheiro tutelar. Não, quer ser conselheiro tutelar? Hoje eu digo, vai estudar. Sim. Estuda. Porque, primeiramente, tu precisa passar por uma prova, né? Primeiramente, tem toda a classificação de documento. Tu passando na classificação de documento, tá tudo ok, tua documentação, né?
porque tu precisa ter a reputação ilibada, né? Primeiramente. Tá, passou. Daí é feita a prova. Ali já elimina muitas pessoas, que é os que querem, às vezes, até nessa parte política. Eu quero concorrer porque eu quero ver quantos votos eu tenho. Isso a gente escuta muito, né? Sim. Só que, primeiramente, para tu... Tem acontecido agora, né? Pouco tempo aconteceu. Tá acontecendo. Então, eu digo assim, tu quer ser conselheiro tutelar, vai passar por uma prova, tu vai passar, e daí tem a eleição depois. Tu precisa ser aceito pela população. E sabe né? que, e ainda é uma eleição, né, Leonardo, que não é obrigatória. É um voto voluntário. Tu precisa conhecer o conselheiro tutelar e acrescentar aquele teu apoio para ele no voto. Dizer assim, eu tô contigo. Não, e tu sabe que é até bom lembrar isso. O que nos motivou a pensar conselho, a Letícia pensar, é que o Elisandro Sabino, deputado, ele foi 2 vezes conselheiro tutelar em Porto Alegre. E ele cumpriu os 2 mandatos. Ele não abriu mão do mandato para concorrer a outro cargo. E ele foi para ser conselheiro, é advogado também. E isso nos motivou a Letícia. Eu nunca pensei em ser conselheiro. Sim. E quando ela disse que queria, eu disse, não é legal, acho que não é bacana. E daí ela resolveu vir, e o Elisandro Sabino depois ele foi 2 vezes vereador, agora ele está no 2º mandato de deputado. Então ele soube também galgar e ter 2 mandatos. Então nós perguntamos para ele como é que era o conselho tutelar lá em Porto Alegre, também não é simples, né? Sim. Então a Letícia se comoveu a vir. E é uma escalada difícil, porque tu tem que ter muito estudo, tem que passar pela prova, tem toda uma documentação que tu tem que apresentar, e as urnas. E as urnas, como ela disse, é um voto, ele não é obrigatório. Então as pessoas têm que querer ir lá. E a primeira eleição dela ali, eu já tinha alguma experiência de eleições para deputado, para vereador, né, que ajudando outras pessoas, eu disse, é uma eleição diferente. Então ela passou nessa eleição, a primeira, ela ficou suplente na primeira eleição, e claro que ela ficou preocupada, né, quando ficou suplente, e eu dizia, calma que isso aí vai... Aqui em São Leopoldo são 10 conselheiros, né, 5 conselheiros no norte, na região norte, que é do Rio dos Sinos, né, para aquele lado, e no centro, né, são 5 conselheiros. Hoje a nossa sede é na João Correia, né, em cima do famoso Caberlon, né, que o pessoal conhece, né? Então, no terceiro andar. O Caberlon veio patrocinar a nossa. Tô precisando ainda, a carteira tá vencendo, preciso renovar. Sim, então, assim, um fluxo muito grande, né, da população ali naquele prédio, né? E o pessoal realmente procura o conselho tutelar. Procura o conselho tutelar para conselho, né? Para pedido de guarda, denúncia. Até Letícia, aproveitar para contar uma história, né? Logo que ela começou, quando ela assumiu umas férias, porque daí como ela estava suplente, ela assumiu acho que umas 2 férias no meio do caminho, daí depois que ela assumiu como titular, né, ainda na gestão passada. Daí um dia de noite nós estamos em casa, né, ela plantão, fica a madrugada inteira com o telefone dos 2, plantando toda a cidade. Sim. Toda a ligação relacionada ao conselho tutelar fica com o conselheiro uma noite na semana, era a noite dela, né. Fica em casa, mas de plantão. Sim, de plantão. Se liga, ela tem que sair 2, 3 da manhã, tem que sair, fazer ocorrência, brigada, enfim, tudo que for. Mas foi engraçado que daí ligou um pai, né, e começou a pedir para ela conselhos, né, ela disse, mas qual é a situação com a criança, né? Eles, não é com a criança, eu tô brigando com a minha esposa. Eu quero um conselho matrimonial aqui, né? Mas vocês são conselheiros tutelares, não tem que aconselhar. Você não tem que dar conselho, as pessoas não sabem o que é conselho. E daí ele disse assim, não, é que minha mulher saiu de casa, o que é que eu faço agora? Mas vocês têm filho? Não, era só um conselho. Daí eu disse, aproveita e dá o casados para sempre para ele agora, né? Já trazendo para a igreja também. Então, assim, realmente acho que a população não sabe porque quando chamar o conselho tutelar, às vezes, né? Acho que falta muito incentivo do poder público, né? Sim. Em divulgar o que é, para que é, que não é só quando a criança apronta lá na escola, que era o maior medo que eu tinha na escola, meu Deus do céu, fiz uma burrada aqui e Jesus amado, vai vir o conselho. E muita gente escuta no conselho assim, vocês não tem como ir lá dar um susto no meu filho? Exatamente. Então, assim, eles acham assim que o conselho tutelar é um órgão punitivo e o conselho tutelar é um órgão de proteção. Então, assim, os pais realmente às vezes acham que como o filho está passando do ponto, vamos chamar o conselho tutelar. Então, o pessoal bota um medo assim nos adolescentes e nas crianças com o conselho tutelar. Mas nós somos um órgão de proteção e a gente não é um órgão que vai lá para punir os pais ou para acolher as crianças, não. Tudo passa por um critério avaliativo, né? A gente usa primeiramente a lei para fazer tudo isso, né?
E a gente tem um respaldo do Ministério Público e do Judiciário, né, por trás. Sim. Né? Nós somos hoje, dá para dizer assim, que o Conselho Tutelar é os olhos e a voz do Judiciário e do Ministério Público, né? Porque uma juíza só vai saber dos fatos que estão acontecendo com a população se a gente noticiar, né? Sim. Então, primeiramente, o Conselho Tutelar vem como uma notícia, né, do que está acontecendo na população. Né? Mas daí nesse inteirinho aí, a Letícia já trabalhando no Conselho Tutelar, e nós sempre atuantes na igreja e tudo mais, né? Nessa época eu também já estava dando aula pelo Estado, pela FAITEL também, né? Que eu já tinha feito a teologia e pós-graduação em docência e ensino superior, né? Eu já estava correndo o Estado, né? Nesse meio tempo eu saio do Cine Municipal de Porto Alegre, que mudou o mandato lá, saiu o Nelson Marques, entrou o Melo, né? Uhum. E daí quando eu saio, eu fiquei um tempinho fora de cargo público, né? E daí o Sabino me chama. E na época ele disse assim que eu ia ter um trabalho na Fase. E eu já, Fase, como é que eu vou fazer isso? Só que ele tinha se enganado lá, porque na verdade existe as pessoas também não conhecem muito onde eu sou diretor hoje, que é a Fundação de Proteção Especial, porque antigamente existia só a FEBEM. Uhum. Daí a FEBEM se extinguiu, isso há uns 20 anos atrás, quando se formou a fundação, virou Fase e a Fundação de Proteção Especial, que a gente chama de FPE, né? E daí quando eu descobri que era FPE, eu disse, tá, tranquilo. Daí eu mandei a mensagem pro assessor lá, que ia me fazer a entrevista e tudo mais. Daí, porque não é assim também, tu tem que passar por entrevista, tem uns critérios para entrar lá, né? Conhecimento de 2 anos na área de atuação de criança e adolescente. Mas daí a primeira pergunta que eu fiz, disse, tá, mas o que é que eu vou pegar lá? Daí eles disseram que era um núcleo da fundação, que era de crianças egressos adolescentes e crianças egressos da Fase, que cumpriram sua pena lá do ato infracional, né? Ou crianças que estavam correndo risco de vida nos interior, porque se envolveram com tráfico ou algo assim, então eles estavam em risco de vida, eles viriam para a fundação. Daí foi engraçado que o assessor disse assim, não, mas fica tranquilo, Klaus, tu vai ficar na tua sala, tu é o diretor, tu não vai ter acesso às crianças. O primeiro dia que eu fui lá, um guri quebrou toda a minha mesa lá com o computador. Primeiro dia. Bem tranquilo. Daí eu já disse assim, mas onde é que eu me enfiei, né? E aí isso já faz, agora tá indo para 4 anos, né? E aí é engraçado que daí eu e a Letícia, assim, nós não estamos trabalhando junto, como sempre trabalhamos juntos, né? E nós estamos separados, mas no mesmo ramo. Na verdade, ela pode me mandar, que já aconteceu, né? De São Leopoldo, tem um menino de São Leopoldo lá comigo, né? Que deu uma situação aqui, ela enviou para nós lá e eu tô cuidando desse menino lá. Então, eu sou a extensão do trabalho do Conselho. Sim. O Conselho Tutelar em Porto Alegre, outros municípios também, eles mandam a gente chama de acolhido lá, né? Eles mandam os acolhidos para nós cuidar. E tem sido um trabalho bem desafiador, né? Porque a situação que essas crianças, esses adolescentes vivem, é uma situação que eu vejo que aí tem uma falha da sociedade, uma falha da família, né? Que a gente defende tanta família, né? E uma coisa eu posso dizer assim, 90%, se eu não dizer mais, tiver alguma falha de não ter pais presentes, a figura masculina. E isso é gritante. E sim, os acolhidos que a gente tem lá, eu vejo que eles têm muito afeto pelas mães, mas eles não têm uma figura masculina. E aí a gente vê esse trabalho assim, eles vêm pra gente, como uma figura masculina, então, né? Eles se apoiam muito em nos ouvir. Só que eles chegam para mim já numa idade mais avançada. Eu não pego eles criança. Eu pego muitos com 1 ano para fazer 18. Chegou há poucos dias, que daqui 3 meses faz 18. A gente não tem uma possibilidade de criar um vínculo muito forte com eles e fazer um trabalho com eles. Então, o que a gente tem que fazer? Insistir, todo dia falar, repetir. Porque eu creio numa coisa, a recuperação do ser humano em algum momento, se tu for uma pessoa que dá atenção para a pessoa e carinho e consegue falar as coisas corretas, esses adolescentes, em algum momento da vida deles, tiver 25, 26, 27 anos, eles vão lembrar do que nós falamos. Eles vão estar amadurecendo também. Então é um trabalho bastante, eu acho, gratificante, mas ao mesmo tempo é um trabalho que suga a gente, né? Que, sabe? E daí é engraçado, né, Letícia? Eu chego em casa de noite para contar os meus pepinos lá que dá,
e daí ela larga os dela. Que também não é tão simples. Parece que às vezes a gente fica disputando quem tá passando mais pra ela. Quem é que pegou um problema maior? Nossa. Mas a gente acaba trocando experiências com isso também. Sim. Então, por isso que eu digo que a gente acaba trabalhando junto de novo. E tudo isso a gente faz no âmbito que eu penso que é cuidar do ser humano, cuidar da pessoa. E nesse meio, eu faço esse trabalho com o deputado Lisandro Sabino. E hoje, aqui em São Leopoldo, nós estamos aí para tentar somar e realmente mudar um pouco esse aspecto da cidade, né? Queria te fazer essa pergunta. Em meio a essa vida agitada dos dois, como que sobra tempo ainda para dirigir um partido? Sobra, hoje eu estou presidente do PRD, né? Que é o partido que o Lisandro Sabino também é o presidente estadual, né? Uhum. E o partido político, ele vem agora, recentemente eu assumi a presidência, no sentido de colaborar com uma majoritária que está para concorrer à prefeitura de São Leopoldo. E porque eu creio que assim, ó, toda pessoa que vem para uma disputa eletiva, vem a vereador, ela tem seu valor. Porque se nós olharmos como um partido político se coloca, o vereador, a gente às vezes fica olhando só para os que faz muito voto, né? Mas aquele que faz 100 votos, ele é importante para o partido. Aquele que faz 100 votos, ele também está levando um prefeito junto, né? Então, todos os candidatos são importantes, de todos os partidos. Então, eu assumo o PRD e hoje nós temos 8 pré-candidatos, né? O PRD vai com o PRD tem nominato. 8, o nominato tem 8, né? Que vão concorrer. Eu já mando um abraço para eles, depois eu posso até citar o nome deles, mas eles vão concorrer, né? E eles vão, com suas propostas, com a sua cara, com os seus ideais, botando uma reflexão na cidade do que eles querem e também nessa forma, também levando a majoritária para que a população conheça. E o PRD, ele é um partido de direita, cristão e conservador, e isso estatutariamente. Então é um partido que ele vem de uma fusão do PTB e do Patriotas, né? Foi feito em outubro do ano passado. Já no Brasil, ele é o terceiro partido do Brasil em filiações, é o terceiro partido em filiações no Brasil, mas ele está ainda aqui, no nosso estado, na cidade, gatinhando. Ele vem com 8 candidatos para já marcar o território e mostrar suas ideias, mas principalmente nesse momento que nós queremos tirar realmente a esquerda da cidade. Porque não é um discurso de ódio ou coisa assim que a gente vai dizer assim, nós temos que arrancar o PT da cidade. Não, não é isso. É simplesmente fazer uma análise. Nos últimos 20 anos, 16 anos eles estiveram no poder e ainda estiveram no poder federal. Teve uma parte estadual também que esteve o mesmo partido dos trabalhadores, né? E é um modelo de gestão, é um modelo de trabalho falido. E os últimos 16 anos, quando eu olho para a cidade de São Leopoldo tinha que ser a metrópole do Vale dos Sinos. Tinha que ser quase que a capital do Vale dos Sinos. E hoje, se nós começarmos a citar as áreas de São Leopoldo que podemos citar saúde, segurança pública, mobilidade pública, inovação, em qualquer área, todas as áreas estão precárias. Todas as áreas. Então, eu não consigo... Eu acho que a população tem que fazer uma análise e começar a analisar. Essa gestão que está 16 anos no poder é a gestão que quer continuar na cidade? As pessoas têm creche para as crianças? As pessoas as que estudam, as crianças que estudam nas escolas, elas estão na escola próxima de casa? A escola está preparando um cidadão para o futuro, inovador, com tecnologias. As escolas têm tecnologia? Aí se nós ir para o hospital... Porque às vezes tem muitas pessoas que hoje têm plano de saúde e não vão no hospital. Mas se tu precisar do hospital e tu for lá para ser atendido, quanto tempo tu vai levar para ser atendido no hospital de São Leopoldo? Tá boa a saúde de São Leopoldo? E aí a gente vai para uma mobilidade pública que chega a ser, às vezes, até vou ser ridículo agora. O meu pneu do carro, ele estoura por causa de um bueiro que tem um buraco para dentro. Uma coisa que é uma coisa simples de se resolver. Mas não há interesse de se resolver. O que a gente vê é empréstimos dessa prefeitura, valores exorbitantes, mas na prática a gente não vê a coisa acontecer. Então eu vejo uma preocupação muito grande com esse modelo de governo que nós temos e nós precisamos reagir. Tem alguma situação? Não. Então eu e a Letícia, nós como casal, nós sempre se posicionamos
para um partido de direita, pessoas conservadoras, cristãs, que tem valor da família, um valor cívico do Brasil, um valor de moralidade, e principalmente, que eu acho que é a coisa que nós não devíamos nem falar na política, mas o grande problema do país é a corrupção. Se tirar a corrupção, temos dinheiro para fazer tudo. Temos o próprio São Leopoldo, eu escuto muito que o próximo prefeito vai pegar São Leopoldo quebrada. Com certeza, com dívidas grandes, mas uma coisa eu posso afirmar, se fizer uma gestão correta, em que se avalie os gastos, e não tenha corrupção, paga a conta. E a cidade vai voltar a crescer. E eu e a Letícia sempre tivemos esse posicionamento. A Letícia, eu brinco que ela é mais bolsonarista que eu, ela é ferreia bolsonarista, né? Mas o bolsonarismo que eu falo, eu não quero aquele bolsonarismo de ódio, sabe? Sim. O bolsonarismo bom é os princípios que o Bolsonaro defendeu, o que ele quis implantar no nosso país, e talvez ele não se reelege, e não vamos entrar na teoria da conspiração, mas talvez ele não se reelege porque justamente ele não trouxe para a mesa dele pessoas da política corrupta. E aí faltou talvez força política. E isso acontece na cidade de São Leopoldo. Hoje São Leopoldo tem colocado 5 candidaturas a prefeito. 5 candidaturas. Como é uma cidade que não possui segundo turno, se tivesse segundo turno em São Leopoldo, o PT jamais seria prefeitura. Jamais seria. Então, como tem segundo turno, eles têm a parcela deles, né, dos votos deles, e os demais, às vezes, não querem fazer a boa política de vamos fazer um partido de direita e vamos vencer a esquerda e vamos fazer uma gestão diferente para a cidade. Hoje tem candidatos na cidade que eu não consigo compreender por que se lançam, porque não tem a possibilidade de vencer o PT, e acaba talvez podendo estragar um projeto de direita. Sim. E essa é a política corrupta. Já é corrupta no sentido de não querer uma cidade melhor. E tem espaço para diálogo. Hoje, o PRD, que eu sou o presidente, eu apoio o Eleomar Franco e a Regina Caetano para essa gestão, e é interessante nós analisarmos. O Eleomar Franco, ele é um candidato a prefeito gestor, ele foi delegado, ele foi gestor. Ele não é do legislativo, ele vem de execução, ele vem de organização, e então ele não é um político da antiga, ou vem da política, ou ele era vereador ou deputado, não, ele é uma pessoa, eu acho que ideal para ser o gestor da cidade. E se olhar para a Regina Caetano, mais ainda, os políticos aí que se diz políticos e entende tudo, deixaram a cidade como está. Então nós precisamos de uma nova mentalidade, sair da caixa, pensar diferente. Só que tem alguns candidatos a prefeito que ainda ficam com os jogos políticos ainda antigos, né? Querendo pensar, de repente vamos estragar essa eleição agora para daqui a 4 anos nós virmos. Não vão vir, porque a população já está se alertando. Então nós precisamos de uma São Leopoldo melhor e pensada realmente num projeto diferente do que existe hoje. Mas vamos ouvir um pouquinho ali, eu vi que o pessoal tá comentando. Não tá. O pessoal tá comentando. Tá. Eu vou chamar a gente tem aqui no programa a voz. A voz. É uma voz misteriosa que fala, mas todo mundo sabe quem é a nossa voz, é o nosso Sombra. E a gente vai chamar a voz lá que vai ler os comentários, né? Manda, Sombra. A gente tá com 151 pessoas online nos assistindo. Maravilha. E força que nem diz minha filha, força de comentário, pai. Força de comentário. E minha voz, vem daí, como é que tá a situação? É isso aí. Acho que o pessoal tá um pouco mais tímido hoje por causa de um motivo. Do medo do Conselho Tutelar. Bom, então fala. Geralmente, né? Acho que o pessoal tá um pouco traumatizado. Mas vamos lá. A Santos Barbearia tá aqui ligado com a gente. Cara, colocou aqui, ó. Esses são fortes. Não, é só... Vocês vão ver quem é forte. Olha pro meu cabelo e olha pra minha barba. Vocês vão saber quem é. E eu já vou mostrar agora. Eu ia mostrar no final. Já assinamos? Mas eu vou mostrar agora o presente que eu ganhei hoje. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Aqui. Ó. Presentinho aí, que eu ganhei, barba de lenhador. Já aí, assinamos? Ó. Essa câmera aí, ó. Essa aí mesmo. Santos Barbearia, tu quer um lugar pra te ser bem tratado, cara? Legal. Vai lá. Os guria, né? Os guria, são guria. fogo. Guria. Não, tem mais guria. Agora tem 2 gurias lá
Tá quase meio a meio. Nossa, É, os eu- barbarenses sempre inovando. Não vou falar nada do David. Deixa. O David, ó, tem meu coração. Tu sabe disso, né, David? Abraço, David. Mas, Deus te abençoe. cara, é fora do comum. Tu quer um lugar pra te ser bem tratado, ser bem cuidado. Massagem, paninho quente na cara, esfoliante. O cara sai de lá assim, ó, renovado. E o David é um camarada muito importante pra cidade. Não, o David é um cara fora do Muito comum. importante. David é um... Manda sombra. Eu sou até suspeito de falar, porque eu não canso de dizer pra ele que eu amo ele. Que o David é um cara que eu trago no meu coração, um cara fora do comum. É isso aí. Patrícia. Outra pessoa que senão vai chorar de novo, porque eu tô falando do David e não tô falando dele. Israel, tu também mora no meu coração, tá? Ô, Israel, mas tu tá com esse ciúminho aí, tá louco? Quase deu em mim semana passada que eu rasguei elogios pro David e não falei dele. Eu achei que Israel tinha se convertido, mas... O meu irmão, também te amo. Então vamos lá. Sabe quem tá ligado com a gente aqui? Quem mais? Nosso grande amigo, pastor Jailson Nardes. Esse Ele aí colocou é aqui, outro. ó. Exemplo de casal comprometidos com a cidade. Honra tê-los como meus amigos. Aproveitando que o pastor Jailson Nardes está na audiência, eu quero dizer que isso também é um trabalho nós de direita e conservador. Nós precisamos colocar irmãos cristãos lá na Câmara de Vereadores, Legislativo. O Jailson é pré-candidato também, está vindo para concorrer a vereador. E nós precisamos de pessoas como o Jailson lá, que tem capacidade, que tem uma história já nesse caminho e que sim vai defender nossos valores, mas também vai ajudar o prefeito da cidade a ter uma cidade melhor. Então, um abração aí pro Jailson Nardes aí, não sei se tu quer mandar... Olha, eu quero dizer para os ouvintes que eu estou traindo meu esposo porque eu estou no partido do PP. Não tá no meu partido. Não estou no partido do Leonardo. E sim, apoio os candidatos do meu partido. Estou com todos eles, mas especialmente o meu querido amigo Jailson. Apoio ele. Peço que, se as pessoas estão com dúvida em quem votar, vota no Jailson. E aproveitando, isso é dividir para somar, porque nós estamos indo pro mesmo caminho, né? A gente o não mesmo briga em caminho. casa sobre isso, tá, Jailson? É tudo na prática. Quase que nem um gremista em Colorado, né? E outra, é unânime, né? O Jailson é um amigo de todos, é um cara Sim. que a gente sabe que vai estar lá e vai fazer um trabalho honrado, assim como Estamos outras trabalhando pessoas que pra vêm isso. surgindo. E um tanto de abraço pra Dani aí também, que PT, aguenta. PL, mas são pessoas que vão somar lá e o Jailson é uma dessas pessoas. até- Ele foi Guilherme. meu apoiador na campanha do conselho. Ele Ele foi sempre uma ajudou pessoa também. marcante ali na época da campanha, porque ele me ajudou muito. Sim. E eu sou grata a ele por Não, isso até para também. deixar claro a questão partidária, a majoritária hoje que está apoiando Eleomar Franco e Regina Caetano é o PL, o PP, o PRD, o Novo, PRTB também e o DC. Então esses partidos estão junto com o Eleomar Franco, então o PP, o PRD A estão gente tá junto tudo no nessa mesmo aí. time, né? É. PP, Mas eu PL. quero citar, o Sombra vai deixar, eu preciso citar ali que no PRD nós temos 8 candidatos, depois vão ficar bravos ainda comigo, que eu sei, né? É Então, verdade. no PRD nós temos homens e mulheres em condições também de participar do pleito e também ser vereador da cidade. Então eu quero mandar um abraço pro Adilson Carvalho, Esse, conhece? o gordo do Bolsonaro. é Bolso Gordo. Bolso gordo. Ele disse que ele é o primeiro bolsonarista, seu Leopoldo. Nosso querido amigo. viu? O Adilson Carvalho. Esse cara é outro. A dona Guiomar, que ela é a Dica, né? Ela é ali da Brás também, dona Guiomar. A Débora Soares também, ela representa a mulher, a negra, a mãe solo, né? Então a Débora Soares. Temos o pastor Sadi Dutra, eu acho que vocês conhecem, ele também está participando. O Osni Homem também é outro candidato que nós temos. O Rodrigo Martins. Rodrigão. Que eu acho Esse homem que tem eu e um ele aqui vozeirão. eu acho que ele não caberia aqui dentro, que ele é maior que eu, Rodrigo Martins, né? E tem um vozeirão mesmo, canta muito bem também. Temos a Lone também, que concorre, né? Vamos ver se eu não esqueci de ninguém. A Lone ali da Charrua, né? Então a Lone, a Guiomar, a Débora, a Dilson, Osni, Rodrigo, Pastor Sadi, e não esqueci de ninguém. Falta um aí nessa história, meu Deus. O Barbeiro. Ah, eu esqueci, meu Deus, o Max Barber. Sim, O Max sim. Max, Deus abençoe aí também tua vida, também está concorrendo aí e nós temos um bom time ali, um bom time que vai representar bem o PRD e também vai ajudar muito nessa majoritária aí, mas procurem os projetos, cada um tem um projeto específico dentro do PRD, Sim. então é um trabalho aí que vai crescer muito ainda, tá? Show Meus de 8 bola. candidatos aí, Deus abençoe aí vocês. Show de bola. Sabe quem tá ligado com a gente?
Ela. A dona do coração do Direitático. A tia Flávia, tá Vou ligado? fazer um coração escrito Tia Flávia, pra quando ela comentar, eu levantar o Então coração aqui, ó, pra tia ela. Flávia, ó. A tia Flávia aqui, ó. Bom, olha aqui, ó. Eu vou ler os 2 comentários que ela colocou aqui. O primeiro foi quando nós estávamos falando sobre o trabalho de vocês. Sim. E ela colocou, imagino quantas situações tristes vocês já vivenciaram, né? Como tem em off, vocês já estavam falando aqui exemplos que não dá pra falar no ar, mas Sim. são muitas. Mas ela também colocou aqui, ó. Já gostei. Partido de direita. Isso aí. A tia Flávia já comentaram aqui dizendo assim, ó. Tia Flávia, é a voz do povo. Deus abençoe, Tem um Flávia. monte de gente comprometida, às vezes, na live, que não pode Sim. falar e tal. E a tia Flávia fala mesmo. Não, a Tia Maravilha. Flávia é fora do comum. Ela é fora do comum, assim. É isso aí. Sabe quem mais, Gui? Manda. A de mel Esses personalizada, aí tá aqui são- ligado com a gente e colocou, ó. Não são bom- donos do coração, eles são donos do Todos, Direitático. é isso Do aí, estúdio o- R-Play já. É o John Texter. É, O John Texter ó. aí do estúdio R-Play, né? Tá em todas aqui. Eles colocaram o seguinte, né? Bom, o assunto de hoje. Bom assunto de hoje. Para sabermos o que realmente o Conselho Tutelar faz e o quanto é importante. E não tem toda a audiência que precisa para todos conhecerem melhor o trabalho, né? Como nós estávamos falando, o Gui comentou que o poder público não ajuda, não faz, então é sempre importante estar conversando com Não, e até vamos fazer uma fala aí. Nós estamos hoje com o Conselho Tutelar, que tem 2 regiões, São Leopoldo, Sim. né? Ele está concentrado hoje no centro, porque ainda a região norte, né, Letícia, ainda está lá, não arrumaram ainda desde a enchente. Está lá, o povo da região norte tem que vir até o centro para poder ter um atendimento com o Se não bastasse todos os problemas que tem Isso. lá já. Eles já estão movendo ações né, municipais. Eles vão, para mas que- ainda 100 dias depois da enchente ainda está nessa Isso. para que situação. seja, então, providenciado enquanto antes. É que ela não pode falar isso, mas eu posso. Então tem um lado bom, né? De estar junto assim, de um É. uma foto aqui e outro ali. Isso é bom, gostei da ideia. O Lucas Pinheiro tá dizendo aqui um grande carinho por esse casal de pastores. Ele é nosso membro lá da Paim, família grande, família Pinheiro, lá o Pedro, o pai deles, a Ivanete, uma família abençoada aí. Glória a Deus. Ó, e a de Mel aqui tá dando mais um recado que é muito importante para todo mundo que tá ligado com a gente. E por falar em audiência, bora deixar um like na live, é verdade. Vamos gente. lá, Deixa o já like se aí. inscreve no canal lá. E ó, o John Texas tá na. Ó, tá vem na o live. poderoso. O poderoso, o homem do dinheiro, o homem do dólar, tá aqui dizendo o seguinte, grande Diegão, falando assim, ó, boa noite, pessoal. Importante o assunto ser tratado sobre as crianças e jovens. É o futuro do nosso Brasil. Verdade. É verdade. Sabe quem tá ligado aqui? Ó, é tudo combinado, tá, Klaus? Aí. Pra vocês saberem, né? O casal Klaus aqui. A Patrícia Fernandes. É tá a ligado? dona do meu coração, essa. Que a gente ajuda tudo, viu? Essa comanda. É quem manda lá em casa. Essa é quem manda mesmo. Ela colocou o seguinte: a falta de informação torna a população um monte de leigos. A falta de vontade de procurar saber para que serve ou quando acionar o conselho. Já nas escolas, as crianças são afrontadas com um vilão. É verdade. É verdade. Sempre fica, né? Vamos chamar o conselho. É verdade, tem muita gente que tem medo do conselho mesmo. Sim. Até hoje. Até hoje, uma das pautas da nossa reunião hoje no Conselho Tutelar foi que às vezes a população ela confunde na hora de chamar a proteção. Sim. Ela identificou uma denúncia ali, identificou uma violação de direito, né, de uma criança ou de um adolescente, e ela pensa, vou chamar o Conselho Tutelar. Mas a população tem que entender que o primeiro órgão a chamar é a delegacia, é Obrigado. a polícia, é a brigada, é a guarda. Porque o que acontece, o Conselho Tutelar ele não tem colete à prova de balas, Sim. ele não tem arma. Então, assim, às vezes o casal tá brigando em casa, tem criança no meio, e daí o vizinho só lembra de chamar o conselho, a gente explica para a população no telefone do plantão que chamem a brigada. E muitas vezes a demanda, eu acho que é tão grande, né? Que eles acabam dizendo assim, eu já chamei e eles não fizeram nada. Então, assim, muitas vezes o Conselho Tutelar sai de casa, vai na madrugada, sai na madrugada sem proteção, que deveria primeiramente chegar naquela ocorrência é a delegacia, é a polícia, é a guarda. Polícia, né? Sim, que eles têm poder de fogo, nós não, né? Exato. Então, assim, assim, a população aqui em São Leopoldo fica fragilizada, porque fica, primeiramente, sem a proteção que deveria ter, né?
e nós também, como conselheiros, porque nós não temos autoridade para prender, né, para dar ordem de prisão, e também não podemos nos proteger. E para poder proteger, porque a gente chega às vezes numa casa, a pessoa está descontrolada, ameaça com faca, né? Já agrediu a esposa, já agrediu a criança. Então, assim, o trabalho do Conselho Tutelar ele é muito intenso, né? E a gente precisa ter aquela garantia que quando a gente chamar a guarda, quando chamar a brigada, ela vai atuar também junto, né? Sim. Eles são parceiros, mas a resistência que a gente tem, assim, da população dizendo isso para nós é muito latente hoje. Eles chegam para nós e dizem assim, não, eu chamei e eles não foram. Então, assim, a gente tem muitas queixas dentro do Conselho Tutelar, né? E realmente é uma coisa que a gente está ali brigando, né, com a nossa proteção hoje do nosso município quanto a isso, né? Que eles sejam atuantes, que eles são parceiros da população e parceiros do Conselho Tutelar. Eu acho que de repente poderia inventar alguma coisa junto ao poder público. É muito fácil a gente falar por falar, né? De repente até existe isso, mas o que eu digo é assim como tem a Patrulha Maria da Penha, tem a patrulha do ECA, do Conselho Tutelar também, que sempre esteja junto, né, numa situação dessa. Seria de extrema importância, né, para que possa dar essa não é nem uma qualidade, mas essa proteção aos conselheiros. Uma chamada conjunta, né? Tipo, a gente escuta já muito está da população, outro. assim, no nosso e-mail do conselho, vem todos os dias queixas, chamei a brigada, ontem não vieram, não deram ouvidos, não quiseram nem registrar um boletim de ocorrência para nós. Então, assim, a gente tem muito isso, assim, no conselho, e daí acaba caindo no Conselho Tutelar. Acaba nós sendo os culpados que não fomos na ação, que não atuamos na ação. Mas, primeiramente, a população tem que entender o processo, né? Sim. O que acontece, Guilherme, que estava falando de patrulha do ECA, na verdade, a Brigada Militar faz um trabalho fantástico. Sim. Tá? Ela ajuda muito, né? Eu posso falar por Porto Alegre também, que é um parceiro nosso. O que acontece realmente é o poder público, que não dá perna de chega para isso. O atendimento, porque na verdade o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele é fiscalizador e ele é encaminhador. Ele vai encaminhar para os serviços também da rede pública, e se a rede pública não está contente, não vai ter um bom atendimento. O Conselho Tutelar não tem um poder de dizer, coloque em tal escola a criança, porque lá ela vai ficar mais protegida, ou enfim... Sim. Não tem esse poder. Isso aí é o município que dá, é a rede que dá. Sim. Eu posso falar de Porto Alegre também e dizer assim, muito importante esse recado que eu quero deixar para as famílias. Cuidem bem dos seus filhos. Observem tudo que tem que ser observado. Porque hoje a questão da droga, e é lamentável eu saber que hoje a maconha ela já não é mais criminalizada, ela é só uma questão administrativa. Se hoje um adolescente é pego com 40 gramas lá de maconha, o policial militar, a brigada, ela vai no máximo pegar aquela maconha, recolher e acabou o assunto. Eles fazem um registro de boletim de ocorrência administrativo, mas não acabou o assunto ali. Prender, né? E eu posso... Fica só um termo circunstanciado. Exatamente. E eu sou prova lá do trabalho que eu tenho. Eu vou contar só uma situação, só para vocês entenderem. Tá? Um menino que começou com cigarro, começou fumando maconha, aí o tráfico pega ele lá para fazer mula, para entregar droga, aquela coisa toda, vai para uma cocaína, muitas vezes vai para o crack, porque a cocaína acaba sendo cara, e aí para ele manter aquele vício, ele acaba furtando em casa, a família não consegue dar mais assistência, às vezes a família não é bem estruturada também, né? O poder público não tem muito o que fazer, daí esse menino ele acaba ficando devendo lá pro tráfico, eu estou pegando um exemplo real, tá? Fica devendo pro tráfico, daí a polícia acaba pegando ele com drogas, daí esse menino acaba entregando, né, os traficantes, fica marcado. Tem um menino que veio para mim há uns dias atrás, que o tráfico, porque ele estava devendo e foi X9, né, eles literalmente cortaram o braço do menino fora e uma parte do pé. E fora outras coisas que fizeram com ele. E jogaram ele no arroio, para ficar morto lá. E aí, quando a SAMU foi acionada pelos vizinhos, né, eles não deixaram de chegar a SAMU no corpo. Daí tiveram que acionar a Brigada Militar para ir lá, poder abrir caminho para a SAMU pegar, achando que ele já estava morto, né? E ele não faleceu, ficou 4 meses no hospital. E agora ele não pode voltar para a região da família. E a família sendo ameaçada lá. Aí ele vem para nós.
E aí vocês imaginam, nós temos que cuidar ele numa casa, dar todo o cuidado dele nessa questão que ele está machucado ainda, porque é uma ferida grande, né? Ele não pode ter acesso à família. E aí os profissionais, que são as pessoas que trabalham comigo lá onde eu sou diretor, como é que eles vão levar ele no atendimento no hospital? Se ele sofreu toda essa violência, esse caminho para o hospital, como é que faz? Daí se eles vão querer pegar esse menino, daí o profissional também está correndo risco ali. Então, assim, ó, nós temos aí uma questão muito fragilizada. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui para todos, vamos observar os adolescentes e as crianças. Não vamos ficar normatizando uma maconha, um cigarro. Não vamos fazer isso. Uma criança de 14, 15 anos vai lá num ambiente com os pais e acaba tomando uma bebida alcoólica. Isso não é uma questão que nós, como cristãos, estamos batendo. É uma questão, com certeza, da sociedade, o mundo que nós queremos levar esses adolescentes e crianças. Porque uma coisa tem levado a outra. Nossos acolhidos lá, quando eles estão num momento assim, de ápice de uso de drogas, porque lá a fundação, eles têm o direito de ir e vir, eles vão para a escola, eles vão para o trabalho, para o estágio, eles roubam a lâmpada. Eles roubam a lâmpada da casa para poder vender no mercadinho, que tem um mercadinho que compra aquela lâmpada usada por 5 pila lá, ou até menos às vezes, e eles vão lá e compram droga. Então, nós temos que realmente aprender a moldar uma sociedade. E se tem gente que compra uma lâmpada usada, ali já começa o problema. Então, nós temos que ver que sociedade nós queremos. Quando eu olho para um presidente da República que nós temos, e sabendo de tudo que ele já fez, tudo que ele já sofreu de processos, e eu vejo pessoas ainda o apoiando, é porque essas pessoas pensam igual a ele. Porque eu já vi discursos, e isso eu posso falar toda a sociedade, eu já vi discursos dizendo assim, mas se eu estivesse no lugar do presidente, eu também faria, porque eu também quero ficar rico. Então nós temos que moldar a sociedade, nós temos que trazer conhecimento, sabedoria, para que a gente realmente pense no próximo. Eu acho que essa é a grande mensagem de Cristo, é pensar no próximo. E para pensar no próximo, eu não posso cobiçar a mulher do próximo, eu não posso roubar do próximo, eu não posso matar o próximo. Esse é o grande mandamento de vida que todo ser humano deveria levar, que daí assim a sociedade poderia ver melhor. E isso é ser político. Ser político é pensar no próximo. Então, eu fico muito preocupado quando, no meu trabalho que eu estou lá, vendo esse monte de adolescentes chegando para mim já destruídos, acabados, com um futuro que eu nem sei se vão ter, né? Porque eles idolatram, às vezes, o traficante. E é engraçado que eu faço uma pergunta para eles assim, tá, o chefe da Boca lá, quantos anos tem? Normalmente é 23, 24. Sim. Eu disse assim, que interessante, não tem nenhum chefe de Boca com 40, 50 anos, né? A carreira é curta. A carreira é curta. Então assim, ó, eu fico assim, e eles idolatram isso, eles querem isso. Porque como é que eu vou competir, Guilherme? Sendo diretor, eu consigo dar uma estrutura para eles botar em estágio, escola, eles têm tudo na casa, alimentação, roupa, tudo, eles ganham tudo. Sim. Eles ganham toda essa... dizer, Léo, aqui, só que deixa eu só concluir, como é que eu vou competir com o tráfico? Mas eu quero dar ele vai lá e ganha um tênis aqui, numa noite. Se a população começar a realmente denunciar os abusos e denunciar quando tu vê que tem uma criança que está fora da escola, está correndo na rua, está naquela praça, que ali é o tráfico, que está, às vezes, alguém já abordando aquela criança, né? E denunciar, eu acredito que pode Letícia, ser preventivo. Vão denunciar e aí vamos lá. Daí vai lá, o poder público que nós temos atual, né? O modelo atual, normaliza o uso da maconha. Então nós temos que ter uma outra mentalidade. Por isso que eu falo, nós precisamos ter uma mentalidade de gestão e de governo público diferente. Sim. Nós precisamos mudar isso. Não é uma questão... Aí vão dizer assim, mas tem gente que fuma maconha. Os acolhidos dizem assim, eu conheço advogado que fuma maconha. Daí eu digo para os guri, legal, depois que tu virar advogado. Chega lá primeiro, né? Primeiro vira advogado, né? Entendeu? Então, assim, ó, é uma coisa que nós temos que trabalhar muito na mente das nossas crianças, lá na escola. Hoje as nossas escolas estão sucateadas. Os nossos acolhidos, para eles ganharem estágio, o Sombra ali que está nos ouvindo, né? Para ele ganhar estágio, por exemplo, ele tem que ter frequência na escola, né? Sim. É 75% que os estágios exigem. Os estágios não exigem mais. Eles fazem né? Assim, ó, né?
E o mais interessante, eles não vão na escola, daí a escola, que mentalidade tem? Ele vem uma vez por semana, eles dão atestado de 50%, 60%, 70% de frequência. Então, tá sucateado. Nós precisamos de professores, e que tem professores excelentes. Nós precisamos de pessoas comprometidas em querer realmente entregar para essa geração um pouco mais. E o Conselho Tutelar está nesse meio, assim, né? A Letícia está nesse meio. Eu ia falar do nosso canal de denúncia, né? Que É bom, Disque 100. bom falar. O Disque 100 ele é um canal que tu não precisa se identificar. Tu pode fazer a tua denúncia, porque muitas pessoas chegam para nós e dizem, eu quero fazer uma denúncia, só que eu tenho medo, né? Sim. Eu tenho medo de denunciar, eu tenho medo que os traficantes venham para mim, eu tenho medo que, enfim, né, as pessoas têm medo de fazer denúncia porque o nome delas vão ficar ali, né? Sim. E eu quero dizer para a população que o Disque 100 é um canal seguro, que elas podem confiar que aquela denúncia que elas fizerem, né, vai ser ouvida, vai chegar no Conselho Tutelar e chega bem rápido no Conselho Tutelar. Tá? E quero dizer para a população que quanto mais informações eles tiverem para fazer a denúncia, melhor. Nome da criança, a rua, o endereço certinho, o número da casa certinho, onde a criança está, né? O teor, tentar ao máximo botar o teor da denúncia ali, tentar botar ao máximo o que ela recebeu de... Às vezes até a criança chega para uma pessoa desconhecida, um vizinho, e diz, eu estou sendo abusada dentro da minha casa. E só para deixar claro, diz que 100, quando ele é recebida a denúncia, o Conselho Tutelar tem a obrigação de responder. Então, alguma coisa o Conselho Tutelar vai ter que falar, averiguar, fazer, vai ser respondido. Pode ser que às vezes até é trote, né? Às vezes Sim, acontece, muitas vezes é Claro. trote. mas o Conselho vai atuar. Sim, vai chegar no fim daquela denúncia para apurar se realmente A gente apura aconteceu ou se não, né? Sim, a gente vai a fundo, né? Sim. A gente vai a fundo na população. Tem mais alguma Daí coisa? sim, né? Daí os pais têm um pouquinho de receio. Aí é onde o bicho pega mesmo. Onde a gente pega. Mas tem mais alguma coisa, Sombra? O Luiz Fortes está dizendo aqui, exemplo de virtude e amor aos pequenos. Show de bola. Falando do casal. Querido advogado Luiz Fortes, né? Uhum. O Diego aqui mais uma vez colocou assim, exatamente o que comentei há alguns programas atrás, que os partidos de direita deveriam se unir para juntar votos e vencer o lado de lá. Que era o momento que o Glaucio estava falando sobre a união. direita, né, a união. A direita tá unida. Deixa eu aproveitar uma coisa aqui. Nós só temos um candidato de É direita. isso que eu ia dizer, a direita tá unida. Apenas um candidato de direita e nós não vamos esmorecer e vamos eleger ele. A direita tá unida em São Leopoldo. Isso aí. Gostaria que todos tivessem essa convicção, né? Temos essa. O povo tem. O Marcelo Rinca tá Ó, o ligado herói. aqui com a gente, dizendo, grande Klaus, boa noite, amigo. Esse foi um herói nas É, o nosso herói. Deus abençoe. Sempre Ele que ligado. atuou, né? Herói. No resgate, né? Das Nosso famílias, né? Rinca também é nosso, já teve aqui com nós. Incansável. Não, é um herói. Não comia, não dormia. Não, é um super-herói mesmo. Eu sempre digo que eu tenho orgulho de ter o Rinca entre a minha Não. lista de amigos, porque não é todo mundo que tem um herói de amigo, né? Não, e eu assim, posso o dizer que eu a gente tá tenho um amigo falando, como Guilherme, herói. a gente viu. Sim, não é aquela coisa de ninguém Tive TV. família no Exatamente. Conselho Tutelar que se eu fui resgatado pelo bombeiro Rinca. Viu? Eu conheço. Sim. Não é Amigão. aquela coisa de TV. A gente presenciou, a gente estava ali, Exatamente. acompanhou, né? Viu ele. Não, eu digo Rinca por ser o coordenador dos bombeiros civis, mas Sim. abrange a toda a equipe, né? O Juarez, a Camila, o Daniel, toda a equipe que teve ali incansável, Não, os né? bombeiros- E ele, Isso, e ele Leopoldo, todos está parabéns. como pré-candidato a vereador. vereador também pelo PP, também, né? Pelo PP. Temos que falar de pessoas boas aí. É, outra pessoa também que eu... Olha, se fosse por mim, os 12 vereadores mais um que tem naquela Câmara seriam todos de direita, pessoas que a gente conhece, Até que a gente nisso saiba. é ruim a cidade, Até né? nisso o número, de né? cadeiras de vereador. Vai lá, Sandra. O Osni Homem, estamos Ó, o homem. juntos, presidente Klaus. Pré-candidato. Direita deles. Pré-candidato do PRD, Osnil Homem, Deus abençoe. O Diego aqui, Gui, colocou o seguinte, ó. Olha que vão acreditar que somos os donos dos dólares. Ah, isso é com vocês. Hein? É o homem forte. O homem é forte, o homem é forte. O João Pedro tá colocando lindo testemunho do meu pastor Klaus. Ah, o João Pedro. Admiro o seu trabalho. Querido, muito querido, João Pedro. A Dimel aqui colocou o seguinte: na própria escola tem os professores que usam drogas. E qual exemplo dão? Que a cannabis não faz mal, que o álcool faz
mais mal. Ambas drogas são prejudiciais. É isso. Exatamente. Desde a ver a situação do Conselho Tutelar, né? Exatamente isso. Tá nesse meio aí. Exatamente, fica ali no meio. Não, né? não, eu só quero dizer uma coisa, nós temos essa dificuldade lá na fundação também, porque nós temos, eu devo ter no meu quadro lá mais de 40 agentes. Tem agentes que fornecem. Então Meu deixa Deus. assim, passa. Isso é. E o Diego aqui, mais uma vez, depois que comentei dos dólares, havia dito que estamos precisando aumentar as vendas aqui, principalmente depois da enchente. E estamos também com uma vaga de emprego. Olha, Ó, olha o que a gente promove aqui nesse Importantíssimo programa. isso. viu? Ó, Nós temos uma vaga de emprego lá na de Mel aberta. Olha, Para você aí, né? Já fica aqui os pessoal, conselheiros para quem dominar sabe, alguma né? coisa de Corel, tá? Já Corel vamos adiantar. Draw. Corel Draw. Ah, é tá? na área O gráfica. restante Na área de- é na área gráfica. Então, olha aí, ó. E o Diego me disse o seguinte: o restante a gente ensina, mas tem que chegar lá Sabendo o básico alguma do coisa Corel. básico do Corel para poder essa gurizada dar tem que pegar seguimento tudo ao aí. serviço. Gente, Exatamente, essa e gurizada. só uma dica, ó. O Diego é bom de negócio, paga bem, corram lá, Ó, larga o pessoal. currículo. Vaga aberta, procura lá no Instagram de Mel Personalizados. Envia teu currículo, qualquer coisa, chama aqui o Direitáticos ou chama o pessoal do programa da Terça É, e que a gente pega e encaminha lá o pro currículo, Diego. tá bom? tenho certeza que vai ter um amigo e não um patrão. Eu queria fazer uma retratação muito importante aqui, que eu Vamos lá. comentei que a população disse que a polícia ou a brigada não vai até o local. Eu quero dizer que é isso que eles contam no Conselho Tutelar. Sim. Não, obrigado. Sim, não, É que a obrigado. gente sabe que também tá tudo ligado ao poder Quero deixar público. isso Muito bem parceiro. frisado aqui, que eles são muito parceiros nossos. Nós Sim. contamos com a presença deles nas atuações do Conselho Tutelar. E quero dizer que eu quero me retratar, porque às vezes pode ficar um mal entendido. Eu quero dizer que Sim. a população chega pro plantão e diz, eles não vieram, ou nós Sim. chamamos, eles não vieram. Não, obrigado, é então, parceiraço. então, assim, é o que eles nos retratam. Sim, sim. E deixa eu dizer uma coisa antes que eu tenha problema em casa, né? Eu e a Letícia, nós somos, né, pais do Lucas, de 31 anos, e da Laura, de 21 O anos. Lucas tem 29, É, não tem. 29 anos. Tá, então que ano ele nasceu, Letícia? Que ano ele nasceu? Vamos deixar ela dizer, a mãe tem que saber, né? Que ano ele nasceu? Dia 24 de 11 de 93. Então, ele tem 31 anos e vamos recalcular, tá? Então, ele tá com 31 anos, o Lucas. Agora eu fiquei... 31 anos o Lucas, a Laura com 21. A Laura está agora em Novo Hamburgo, na faculdade de psicologia, né? Então, ela a menina também tá vindo para essa área aí Sim. de cuidar de pessoas. Estagiária de pedagogia. Ela é de psicologia. estagiária de psicologia agora ela tá no Paulo Beck, né? Não, ela tá no Jesus Menino. Jesus Menino, mas ela esteve no Paulo Beck. Escola, minhas filhas estudaram no Jesus Menino. É isso aí. Fizeram. Então, eu queria bola. tinha que mandar esse abraço pros filhos, eu, né? às vezes, eu importante. esqueço que eu faço aniversário. É verdade. Mas eu parei nos 30. Eu também, Eu parei nos 30 e não sei mais quantos anos eu tenho. Sei, eu acho que eu não tenho 48, não. Não vou fazer. Não Mas, vou fazer gente, esse aniversário de a gente 49. precisa indo pra Só parte mais do, Tem uma pergunta do importante. acabamento, mas a gente vai fazer uma. uma Olha, pergunta eu tô cortando sombra. Meu Deus. Não, deixa o Tom pra falar. Fala, Tom. Tem duas perguntas, uma aqui e eu tenho uma pergunta também. Tá. Aqui a Paty está perguntando o seguinte: e com toda essa função de trabalho política, como fica a questão do pastorado? Né? Como conciliar tudo isso? Família, igreja, política e emprego. Eu vou começar respondendo isso dizendo que eu me sinto um devedor da igreja. E isso não só por causa do meu trabalho. Eu acho que eu sou sempre devedor da igreja. Porque a igreja é um trabalho de excelência e eu acho que a gente nunca vai chegar no nível que deveria estar para atender as pessoas. Nós somos da congregação Paim 1, né? Ali no bairro da Paim, Vicentina ali. E nós temos ali obreiros que nos ajudam muito, né? Mas eu procuro dar a atenção que eu posso. Eu penso assim, a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer o que Deus nos dá na mão. Se o meu trabalho hoje eu não visse que eu teria um trabalho também espiritual ali, talvez eu já até tinha deixado o meu trabalho. Mas essas crianças aí, hoje, esse que eu citei do braço ali, hoje ele estava citando o Salmo 23 para mim. Então isso, e eu estou num meio público que é muito difícil trabalhar com isso, né? Sim. Então, por isso eu me sinto um pastor, às vezes, no meu trabalho, talvez até mais que na congregação. Por quê? Porque eu estou mais full time no meu trabalho, né?
Mas a congregação, a gente tem atendido ali, os cultos são a quinta-noite e domingo, né? Na Paim. E nós temos obreiros ali também, nos ajudam muito. A igreja hoje, eles estão colocando forro na igreja, porque com a enchente a nossa igreja cobriu, né? Sim. Ela não tem nem marca, né? Ela passou por cima do telhado a água, né? E hoje estavam os irmãos lá botando forro lá na igreja, e a gente vai conciliando conforme dá, né? Mas nisso eu posso dizer uma coisa. Quem cuida da obra, quem cuida da igreja é Jesus. Ele é o pastor da nossa igreja lá. Mas vou deixar a Letícia também. Quero dizer que com essa enchente a gente tirou peixes de dentro da igreja. 23 peixes eu contei lá dentro. 23 peixes dentro da igreja. Quando nós ia tirando o barro, eu e o Leonardo limpamos sozinho, né? Estavam vivos tirando ainda. o barro, assim, era barro de 10, 20 centímetros ali e os peixes no meio vivos. Tinha vivo ainda, uns peixes bem grandinhos até. Então, essa Não enchente- fizeram um fritinho? Queria, mas eu não quis arriscar. Eu quero dizer que essa enchente veio assim para nos fazer refletir verdade. sobre Muita tudo coisa. na vida, principalmente na nossa parte espiritual. Mas a igreja vai ficar mais linda agora. Amém. Quero ir lá visitar. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta é minha. Ah, É uma pergunta pessoal. Na verdade, para os dois, tá? Só para a gente levar essa informação para todas as pessoas que estão assistindo e depois que vai ficar gravado. A Letícia, como conselheira tutelar, ela tem atuação entre os jovens e o adolescente, né? Eu queria que vocês, na tua área, Letícia, explicasse até que idade fica toda essa proteção, esse cuidado. E aí a gente sabe também que depois, se tem algum problema, manda lá pro Leonardo lá cuidar, e até que idade também fica e o que acontece. Porque lá na tua área, Leonardo, dá todo o apoio e tal, com o estágio e tudo mais. Mas tem um teto de idade, o que acontece depois dessa idade? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a nossa audiência O sobre Conselho isso. Tutelar, ele atua e ele protege até os 18 anos, né? Até os 18 anos. Então, e o Leonardo também até os 18 anos. Não, o Estado ele fornece proteção ao indivíduo depois, mas em outras áreas, é CAPS, é saúde, né? Muitas vezes agora teve que aderir às moradias, né? A gente Sim. Então, assim, o indivíduo talvez pode se sentir desprotegido depois dos 18 anos, porque ele vai ter que começar no batente ali. E é por ele. Mas enquanto ele não faz 18, tem o conselho tem atuação até os 18, né? Nós lá da fundação, nós também com 18 anos há o desligamento da fundação, mas o nosso trabalho, e específico até do nosso lar, por eles estar completando os 18 anos, nós também damos o encaminhamento dele. Alguns deles por questões mentais também, né? Tem alguns que têm problemas mentais, tomam medicação, bastante medicação. Nós encaminhamos para locais terapêuticos, eles vão ficar na fase adulta. Outros a gente encaminha para a República. E o nosso maior trabalho é devolver para a família. Isso até foi importante tu abrir essa pergunta, que o Conselho Tutelar também tem isso. O Conselho Tutelar não quer tirar da família. Não. O Conselho Tutelar quer deixar com a família. Certo? E vou dizer uma coisa, a miséria, às vezes, da família não tira a criança do pai e da mãe. O pai e da mãe fiquem lá. Aí, na verdade, o poder público tem que ajudar essa família a sair dessa miséria. E nós lá não é diferente. Quando o acolhido vem para nós, às vezes ele fica 1 ano, 2 anos lá com nós porque ele está em proteção, a gente vai trabalhando com a rede lá da cidade dela, desse acolhido, para ele voltar para a família, né? Mas eu tenho que abrir um parênteses. Se ele comete algum ato infracional, Sim. se ele quebra a casa lá, coisa assim, ele vai ser julgado por esse ato infracional e ele pode acabar indo para a fase. A fase, o tempo máximo de apreensão desse menino é 3 anos. Mas se ele ficar um dia antes dos 18 anos e pegar a fase, 3 anos, ele fica até os 21 na fase. Então, essa questão socioeducativa acontece até os 21. Era bem aí onde eu queria chegar, Isso. porque às vezes fica a dúvida das pessoas, tá, mas fez 18 anos, apaga tudo e começa tudo de novo. Nem sempre. Não, se ele está ainda Os cumprindo... casos Mas... extremos, o Conselho também Ele vai age até 21. até os 21. E o apaga tudo, ele apaga por quê? Qual é a diferença? Não apaga o ato infracional, Sim. mas ele não tem, por exemplo, um crime, que ele é de Exato. menor. Depois dos 18, daí sim, a partir dali ele começa a cometer outros O mesmo ato vira crime. Vira crime. As pessoas Às vezes entenderem eu- que antes do 18 é o ato fracionário, Com depois do certeza. 18 vira o crime. Eu, quando tirei um facão do guri lá, era ato infracional. Se ele tivesse me dado um facãozaço, era ato infracional. E até falou a gente está falando de idade, né? Tem um fato curioso que eu tenho um jovem hoje,
que tem mais de 18, que ele era um autista com outros problemas também, de ter, enfim, outros transtornos, né? E ele foi desacolhido dos pais, né? Foi dado para uma família que quis acolher um parente, né? E ele ainda é acompanhado, ele tem 21 e ainda é acompanhado por Não, na verdade, Letícia, o autismo... Por mim, no caso, né? Ele... Em especial por essa pasta, eu tenho ele como... O autismo, ele sempre é acompanhado, mesmo depois dos 18, pela situação dele. Não é a área que eu sou especialista, mas, enfim, ele segue sendo acompanhado, né? Sim. Pela situação do transtorno Porque autista. ele precisa né? de alguém que seja responsável por ele, até na idade adulta depois. Né? Sim. Mas uma coisa eu quero deixar claro também. Nossos acolhidos lá têm situações, problemas graves, atos infracionais, eles cometem coisas que eu ficava uma noite aqui contando, mas não podemos esquecer, eles são adolescentes. Todos eles são adolescentes. Eles têm uma história, têm uma carga por cima, eles assistiram pais, mães sendo mortos na frente deles. Sim. Então eles são adolescentes. Às vezes, tem pessoas que tratam todos eles como marginais. Eles não são marginais, eles são adolescentes que precisam de uma orientação, precisam de uma autoridade sobre eles, precisam de um cuidado sobre eles. É esse nosso papel tão difícil de fazer, mas a gente não pode nunca esquecer. E isso eu tenho tentado trazer para esses acolhidos, que eles são adolescentes, que eles precisam mudar de vida. Uma coisa que eu falo para eles: você já tem a história para escrever um livro. Eu aprendi uma palavra na Fundação, ladaia. Vocês já fizeram ladaia de chega agora. A partir de agora, chega de ladaia e vamos seguir adiante, né? E eu quero dizer que o Conselho Tutelar também não... ele vem para atuar, para proteger, para encaminhar, né? Fazer os encaminhamentos, né? Direcionar os serviços de proteção, mas ele também vem como um conselheiro, sim. Muitas vezes a gente senta na frente de um adolescente e pergunta para ele o que tu tá sentindo, o que tu precisa. Às vezes é só carinho. Sabe? E ali, às vezes, eles Só não carinho. contam para um pai, para uma mãe, mas contam para um conselheiro. Então, muitas vezes, a gente atua como um orelhão ali, né? Bem grande, né? Para ouvir e aconselhar. Né? Cara, que papo legal, que papo. Muito legal. Assuntos que a gente passa horas e horas falando e o tempo voa. É o que eu costumo sempre dizer, né? Quando a gente bate um papo de qualidade, passa voando, quando a gente vê já tá na hora de encerrar. É verdade, é muito rápido. É muito rápido, né? Cara, eu já tenho mais um ano de programa aí agendado, porque todo mundo que vem aqui a gente precisa fazer um programa 2. É verdade. E a gente vai ter que repetir o Klaus e o casal Klaus. da casa aqui também, porque a gente tem mais um Pode trazer individual também, não tem? E, gente, como vocês sabem, a gente tem aqui o apoio, o apadrinhamento da Dimel Personalizados. E eles mandaram uma lembrancinha pra vocês aí, pra amanhã de manhã, vocês irem pro trabalho tomando um cafezinho. Vocês vão se lembrar de nós aí e da Dimel Personalizados. Não se esqueçam, né, da Dimel. A gente quer agradecer em nome da Dimel, em nome do Galeto Itapema aí, pela disponibilidade, pelo carinho de vocês. Obrigado pela oportunidade de nós falarmos. A gente agradece vocês fazem um trabalho muito importante de informação. E espero ser convidada mais vezes, né? Pode ter certeza. Então tá bom, eu posso fazer uma oração para encerrar? Com certeza. Então vamos fazer. Pai, te dou graças, Senhor. Tu és maravilhoso, glorioso, santo e todo-poderoso. A ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória, todo louvor. Pai, eu te peço a tua bênção sobre esse programa, sobre as pessoas que estão aqui trabalhando para trazer a informação, trazer o carinho para todos aqui, Pai. Mas também te peço para quem está assistindo, abençoe as vidas, Pai. Abençoe as famílias e que possamos também, Senhor, ter uma São Leopoldo melhor, pois tu, Senhor, está no controle de todas as coisas. Pai, te damos graça por tudo e peço a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus queridos. Gente, muito obrigado. Não tenho nem palavras para agradecer a audiência de todos. Não se esqueçam, né? Vão lá no YouTube, se inscrevam, ativem o sininho. Eu tenho um problema com falar ativem e assinem. Ativem o sininho para te não perder nenhuma live. Já vou te dizer, semana que vem a gente tem 2 convidados para lá de especial. Eu já vou te dizer o nome, mas antes eu preciso te falar uma coisa. Personalizados, Dimel Personalizados, Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. E se bateu aquela fome, Galeto Itapema, ali na Thomas Edison 2250, no bairro Charlau. Chama eles, que tenho certeza que tu vai ter o melhor material personalizado para ti, para tua empresa e para tua família, e vai ter a melhor alimentação também para ti e para tua família lá no Galeto Itapema.
Só te lembrando, semana que vem a gente vai receber nada mais. Posso falar? Pode. O que ele vai ser? Pode. Posso falar, né? Porque todo mundo sabe. O próximo prefeito e a próxima vice-prefeita de São Leopoldo. Esperamos na próxima semana com Eleomar Franco e Regina Caetano. Não Tá? percam. Combinado? Não perde. Já assina o sininho, já ativa o sininho para te não perder. Se inscreve no canal. Nada mais para te falar. Fiquem com Deus e até a próxima semana.